Birta. É isso. Muito bem. Vamos falar sobre o assunto Marcos Braz, né? O jornalista Vene Casagrande foi o primeiro a divulgar um vídeo de um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na tarde de ontem, em que Marcos Braz e seguranças acabaram agredindo um torcedor, né? Uma pessoa que estava lá e começou a falar algumas coisas, cobrar o Marcos Braz, o momento do Flamengo não é bom. O Marcos Braz estava acompanhado também das suas filhas. Segundo o depoimento dele, a polícia, ele estava lá porque foi comprar um presente para sua filha, estava numa loja, e este cidadão acabou, torcedor do Flamengo, muito chateado com o que vem acontecendo, acabou cobrando e falando algumas coisas. Com certeza não falou nada de agradável, não elogiou o Marcos Braz, não falou que ele era o máximo, não falou que ele era bonitão. Não. Ele cobrou do Marcos Braz e falou o que eu tenho a impressão de que a torcida do Flamengo, na sua grande maioria, tem vontade de falar para o Marcos Braz. Perfeitamente. Aí acontece o que foi registrado por vídeos de pessoas que lá estavam. Houve realmente uma agressão, inclusive uma mordida no Marcos Braz, nesse rapaz aí, nesse cidadão, que inclusive é até um entregador, a profissão dele, ele é um entregador aí desses aplicativos que nós temos hoje em dia. Galera, eu vou dar aqui a minha opinião, né, sobre isso que aconteceu e que foi extremamente lamentável, desagradável. É mais uma confusão envolvendo agressão nesse ano terrível do Flamengo. Já teve o negócio do preparador físico com o Pedro, depois o Gerson e o Varela, o Marcos Braz e o Gabigol discutiram feio no vestiário e só não brigaram mesmo porque a turma do Deixa Disso apareceu, e agora tem essa confusão envolvendo o Marcos Braz. Sem querer julgar quem está certo, quem está errado, não me cabe fazer isso aqui, mas eu posso dizer uma coisa. Infelizmente, assim é a vida de quem é público, de quem é famoso e principalmente de quem trabalha com futebol e quando o time está perdendo. O Marcos Braz deu mole de ir a um shopping movimentadíssimo num dia de semana à tarde, onde fatalmente ele encontraria torcedores do Flamengo. A informação que surge é que uma torcida organizada do Flamengo fez ameaças de que perseguiria dirigentes do Flamengo, jogadores, inclusive a segurança dos mesmos está reforçada. Tanto é que o Marcos Braz estava lá com seguranças. Isso é lamentável, né? As pessoas serem perseguidas. É um jogo de futebol, é emoção, é paixão, mas as pessoas passam do ponto e passam do limite. Mas por que eu digo que o Marcos Braz deu mole? Ele não deveria ir ao shopping. Ele não deveria se expor, andar em lugares públicos com muita gente neste momento que o Flamengo está. Eu trabalhei com vários jogadores que viraram comentaristas, que se tornaram alguns deles meus amigos. E todos eles diziam para mim o seguinte: João Guilherme, ganhou, pode fazer o que quiser. Vai na rua, vai na boate, vai na padaria, vai jogar bola na praia, ganhou, tá tudo bem. Ninguém te perturba, todo mundo só quer tirar foto, você é exaltado, você é um herói. Perdeu, não sai de casa. Ou só vai naqueles lugares mais discretos, que você sabe que você vai ter um pouco de tranquilidade. Porque senão, você vai ter alguém que vai te falar, vai cornetar, não vai buscar o filho na escola, não vai na padaria ali comprar pão de manhã lá com o seu João.
porque você vai encontrar alguém que vai te cornetar e você vai ter que ouvir coisa desagradável e pode dar problema. E foi exatamente isso que o Marcos Braz fez. Ele foi a um lugar movimentadíssimo, mesmo sendo perseguido por integrantes de torcidas organizadas e tal, isso aí é um outro absurdo, mas ele errou nisso, na minha opinião. Não pode ir. Infelizmente, o cara que é reconhecido publicamente e que trabalha no futebol, ele fica preso numa redoma por causa dessa fama. É a mesma coisa. Imaginem Marcos Braz neste shopping em janeiro de 2020. Ele não ia conseguir entrar no shopping. Mas por quê? Porque ele ia dar tanto autógrafo, ia ser carregado, ia ser exaltado, ia criar uma outra confusão, mas do bem. Assim é o futebol, infelizmente. Agora, ele vem nesse momento em que ele é o alvo preferido junto com o presidente Rodolfo Landim. Tem uma administração, nesse momento, do futebol do Flamengo extremamente questionada, a torcida tem razão em criticá-lo, ele vem cometendo muitos erros e continua lá porque é o homem de confiança do Landim. O Flamengo está muito próximo de perder todos os títulos que disputou na temporada. E aí ele vai e ele sai no meio do povão, a chance de dar confusão é muito grande. Então, a minha crítica ao Marcos Braz é essa. Ele foi meio sem noção. Acho que o cara não tinha nada que xingar o Marcos Braz. Falou que ele era um monte de coisa. O cara estava ali com a família dele. Ninguém tem sangue de barata. Ele acabou reagindo, acabou perdendo a razão, porque realmente agrediu o cara. E provavelmente era isso que o cara queria. Mas é o que eu digo: se ele tivesse se preservado, ficado em casa ou ido a um lugar menos movimentado, mais seguro, se ele tivesse ido lá na Câmara de Vereadores, que dizem que ele faltou à sessão e outras coisas mais, do carro para o trabalho, do trabalho para casa, não daria problema. Infelizmente, é essa a realidade. Então, acho que o Marcos Braz acabou dando mole. Foi meio sem noção disso aí. E ele é um cara experiente, hein? Ele não entrou no futebol agora. Ele já viveu outras crises no Flamengo, ele conhece muito bem o que é o Flamengo, ele já viveu altos, muito altos e baixos. Então, essa atitude dele foi uma atitude meio de não, eu vou porque nada vai me acontecer, eu vou confrontar e está tudo bem. E não está tudo bem. Ele é uma figura pública. Ele é o responsável pelo futebol do Flamengo, que é um retumbante fracasso em 2023, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, que tem chance, mas ele está exposto, ele está visado. E aí ele vai e faz uma situação dessa. Então, eu não estou julgando aqui, né, agrediu, xingou, tudo isso é lamentável. O que eu estou tocando no ponto é o seguinte: Marcos Braz tem que tomar cuidado, os jogadores do Flamengo têm que tomar cuidado, os dirigentes do Flamengo têm que tomar cuidado, e não podem ficar saindo por aí em lugares públicos muito movimentados, porque vão encontrar com torcedores do Flamengo, tem torcedor do Flamengo em tudo quanto é lugar, e vão ouvir gracinha e vai dar confusão. Essa é a realidade. Então, o que aconteceu no shopping é um exemplo do que acontece no futebol e não é de hoje, desde que o futebol foi inventado e existe no Brasil. Nós já tivemos várias situações como essas, de jogadores, técnicos, dirigentes, quando o time estava mal, tiveram um problema na rua. Eu posso citar aqui N exemplos, né? Mas vou ficar nesse caso aí do Marcos Braz. Precisa se preservar. Agora, pelo que eu sei, isso aí não vai significar a saída dele do futebol do Flamengo. Pelo contrário, ele ganha mais força ainda com o Landim.
E por quê? Porque o Landim presta solidariedade a ele pelo ocorrido, né? E as informações são essas, que uma torcida organizada do Flamengo fez ameaças e mobilizou integrantes para ficar perseguindo dirigentes e jogadores para cobrar esses caras. Então, essas pessoas do Flamengo têm que tomar cuidado. É o jeito. Fica em casa, não aparece muito, vai lá para o Ninho do Urubu, sai de lá no carro blindado, vai para a Câmara de Vereadores, vai para casa, vai no restaurante ali que ele sempre frequenta, que é muito bom, né? E que ali ele conhece todo mundo, tem um cantinho dele, com os amigos dele, com os garçons lá que ele conhece. Fica ali. Não fica rodando por aí, não, que vai dar M e deu. Então, essa é a minha opinião